Cartas de Cristo, textos complementares. Texto complementar número 11. A consciência crística. Preocupar-se apenas com a sua vida na Terra não é suficiente. É preciso igualmente interessar-se pela sua vida e bem-estar futuro, quando passar para as próximas dimensões. Ali, mais do que nunca, você encontra a si mesmo dentro da dimensão de ser, que é a manifestação exterior de sua própria consciência, porém, em uma amplitude muito maior do que quando estava na Terra. Quando está na Terra, você cria o seu próprio ambiente, a partir de sua consciência, mas também pode participar do ambiente do seu próximo, quando o encontra ou convive com ele. Isso significa que na Terra você pode se deslocar para um ambiente mais agradável e conhecer pessoas mais amáveis, do que normalmente a sua própria consciência criaria ou atrairia. Mas esta incompatibilidade leva ao atrito e mal-estar. Você se sente fora de sua zona de conforto ou sufocado pela consciência mais elevada com a qual se encontra, e não vê a hora de voltar ao ambiente de consciência mais baixa no qual se sente à vontade. Algumas pessoas são atraídas e nascem em um nível de consciência no qual se sentem como estranhas e espontaneamente começam a fazer de tudo, inclusive na infância, para deslocar-se para um estado de consciência no qual são capazes de crescer. O nível de consciência em que estiver ao morrer é aquele no qual voltará. Às vezes, uma pessoa com um nível alto de percepção espiritual ao nascer pode ser atraída para uma família de níveis espirituais mais baixos, pois o ambiente fortalecerá seu conhecimento e aumentará a sua perseverança espiritual, conforme ela se esforça em seus primeiros anos para voltar ao seu lugar de consciência por direito no nível espiritual da Terra, e mais tarde no próximo mundo. Do mesmo modo que você experimenta sua consciência não desenvolvida quando morre, quando tiver reencarnado várias vezes e trabalhado para obter discernimento espiritual, você também entra em dimensões mais elevadas que refletem a sua própria consciência. Assim, perceba que você e aqueles que encontra têm a mesma consciência. Você é atraído pelas condições que lhe são compatíveis e em razão de sua própria criatividade com as quais possa contribuir. Se sua consciência tiver sido orientada pelo ego e seus vícios, ao morrer você reencarnará rapidamente, uma vez que o sentimento de desconforto será intolerável. Alegremente voltará à Terra com outra identidade, pois neste nível de existência as condições terrenas lhe parecerão preferíveis em comparação com as do mundo astral. Transcorrerão muitas encarnações antes que a alma desperte para o fato de que só é possível escapar quando sua mente humana se propuser a tentar elevar suas percepções e consciência para um nível de bem-estar mais durável. Quanto mais espiritualizada for sua consciência antes de morrer, quanto mais tiver refletido sobre o que viveu e adquirido, entendimento a respeito do controle do ego sobre sua mente e sentimentos, e quanto maior a consciência sobre os danos que causou aos outros, maior será o progresso espiritual que fará. Enquanto se experimenta o remorso profundo, essa dor vai erradicando gradativamente o domínio do ego sobre sua mente e coração. Quando finalmente deixar esta vida, estará plenamente consciente de que o caminho do amor incondicional é o único caminho a seguir. Então você compreenderá em plenitude que toda miséria, enfermidades, privações, falta de êxito e infelicidades são consequências da falta de amor no modo com que você aborda a vida, as pessoas e o ambiente. A crítica é um grande obstáculo à felicidade interior, pois é altamente destrutiva. Ela se reflete na sua vida, porque quando você julga, esse julgamento colherá o seu fruto amargo, como diz o ditado. Criticar os outros interfere com o bem-estar deles.
Por consequência, quando provocamos danos a outros, por menor que sejam, repito, os prejuízos voltarão para nós com juros. Portanto, quando você se comprometer a percorrer o caminho de Cristo, deve entender que é um caminho de autoanálise contínua, onde é necessário encontrar a coragem para olhar suas ações à luz do amor e enxergar a verdade a respeito de seus pensamentos e emoções. Na medida em que você progride no caminho, torna-se mais fácil perceber a verdade dos outros, entender o que os impulsiona e os faz cometer erros em seus relacionamentos, em seu ambiente de trabalho e na família. Quanto mais você tiver empatia para com os outros, entender o que os motiva, perceber as dificuldades que os impulsionam às ações irrefletidas, mais elevada se torna a sua espiritualidade, o seu próprio sentido de compaixão e amor para com estes, pois estão realmente fazendo o melhor que podem no ambiente e nas circunstâncias que criaram para si mesmos. A partir desse ponto de vista, fica cada vez mais fácil pedir desculpas, até que chega um momento em que, percebendo a verdade das outras pessoas com tanta clareza, você não vê a hora de perdoar e esquecer toda a tensão e crítica para com elas. Quando chegar o momento de partir dessa vida, uma pessoa iluminada que vive em paz e em harmonia com o mundo inteiro se moverá para uma dimensão de total bênção e alegria. Depois de um tempo, começará a perceber que há dimensões ainda mais elevadas de existência e a se preparar, aumentar e expandir o nível de sua consciência para absorver vibrações mais altas da consciência divina. Ela se tornará um transmissor mais criativo e irradiante de amor incondicional. Tal pessoa é, verdadeiramente, a consciência crística.